Todos. Hoje eu venho partilhar aqui um pouco da minha experiência e também falar um pouco sobre o impacto que situações abusivas, relações tóxicas e abusivas têm na nossa experiência. Neste caso eu vou falar de mim, portanto da forma como eu vivenciei, experienciei, o que é que eu aprendi com o despertar espiritual, sobre o que é que nós podemos, de que forma é que nós podemos transformar essas experiências em algo que nos serve para tornar mais fortes, para nos tornar mais resilientes e para nos permitir transformar a nossa vida e a nossa realidade. Eu era uma pessoa, e sempre fui uma pessoa que ao longo do meu crescimento, eu sentia-me extremamente diferente das outras pessoas, pela forma como eu via a vida, pela forma como eu acreditava que as pessoas eram, que as pessoas, por aquilo que eu esperava do mundo e da vida em geral. E quando eu era miúda, eu olhava para as pessoas com muito amor e eu achava que as pessoas tinham sempre boas intenções, porque eu espelhava, ou seja, as intenções que eu acreditava que elas tinham, porque eu também tinha boas intenções em relação às pessoas. Então eu acreditava que todos nos devíamos dar bem, que a vida deveria ser algo pacífico, que haveria a possibilidade de que todos nós desejávamos o bem-estar uns dos outros. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que essa não era a realidade e que eu tinha muitos... na realidade, eu trouxe muitos medos, muitas experiências negativas de outras vidas que fizeram com que eu escolhesse esta experiência para poder transmutar essas situações. E porque é que eu digo isto? Ao longo da minha jornada de despertar espiritual, em que eu passei de não conhecer rigorosamente nada sobre a espiritualidade, eu não tinha sequer alguma vez pegado numa Bíblia, embora tivesse uma Bíblia em casa, a minha avó tinha uma Bíblia, mas eu nunca tive vontade de pegar numa Bíblia, nem nada do género. Embora as histórias bíblicas aparecessem em filmes, etc., mas eu não tinha essa vontade de explorar esse lado, isto claro, mais tarde. E sempre fui educada pela minha família que não existia nada, que era tudo tanga, igreja, religião, Deus, não existia, etc. Enfim. No entanto, mais tarde, já na idade adulta, senti como um chamamento para explorar essa parte. E não foi um chamamento que eu possa dizer que tenha sido voluntário. Foi mesmo numa situação de desespero em que eu estava a passar por uma enorme depressão, em que eu já não tinha vontade de viver, eu queria morrer só queria morrer, porque eu olhava para toda a minha vida, isto foi por volta dos 28 anos, dos 26, 28 anos, olhava para a minha vida e dizia, fogo, eu não fiz nada de útil, eu não fiz nada que me traga aquela alegria, que me traga aquela sensação de uau, fiz qualquer coisa que teve um impacto positivo na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu fiz alguma coisa que eu construí bases sólidas para a minha vida, por exemplo, porque para mim naquela altura, e esses eram as bases sólidas que eu idealizava, era ter uma casa, ter um carro, ter um bom emprego, ter um bom status, um bom estatuto, quem sabe que ter um namorado, ter um marido, ter uma
enfim, ter todas estas fundações sólidas, mas que ao mesmo tempo, todas essas fundações sólidas, todo esse lado de independência assustava-me horrores, tinha um medo enorme de me entregar a alguma relação e eu fugia a 7 baixas das relações porque achava que se eu eventualmente me entregasse a alguém, eu poderia estar em perigo. Eu poderia estar a ser privada da minha liberdade, ser privada da minha expressão individual, ser privada de uma série de experiências das quais eu não queria ser privada. E então entrei numa depressão porque eu tinha como se eu tivesse dentro de mim duas forças totalmente opostas. Uma que queria realmente mudar e criar uma fundação sólida, uma fundação, criar, quem sabe, uma família, mas que, por outro lado, tinha outra que dizia-me: mas não é isto que tu queres criar, ser independente, ou queres, sei lá, tu queres algo diferente, tu queres algo maior do que isto que te foi incutido como sendo algo que te vai preencher e te vai deixar feliz. O que é? Ou seja, para mim, eu pergunto-me o que é isto, o que é a felicidade, o que é que qual é o motivo da minha existência, qual é a razão da minha existência. E isto ocorreu numa altura em que eu realmente não... já tinha passado por experiências em que eu tentei acabar com a minha vida várias vezes e não consegui. Eu não conseguia acabar todo com a minha vida e eu estava frustrada pelo facto de eu não ter conseguido acabar com a minha vida, de estar a vivenciar uma rotina que era sempre igual e que não se encaixava com quem eu era. E... ok, então foi nesse momento que eu procurei então respostas. Não acreditava em vidas passadas e então descobri que haviam vidas passadas porque uma pessoa do nada chegou ao pé de mim e disse-me assim: olha, que também estava a passar por pressão, uma pessoa com quem eu tinha trabalhado no meu primeiro emprego em call center, que foi um emprego que me deu uma grande capacidade de comunicar. E então ela falou comigo, disse-me: estou a fazer uma coisa que é o Reiki e tal. E eu fiquei assim: mas Reiki? O que é isso? Isso é uma cura com energia pelas mãos. Ela nem toca, mas sentes um grande alívio, etc. E eu dizia assim: isso é muito estranho, eu não estou a ver o que é isso, e não me parece que eu vou fazer uma coisa dessas. Eu era altamente desconfiada. E acho que ainda sou em vários aspectos, porque, pronto, devido também às experiências que vivi. No entanto, eu fui tomar café com ela, porque eu já não havia imenso tempo, e pelo fato de estar com ela ia fazer uma sessão de Reiki, mas ia fazer numa cidade, ou seja, próxima de onde eu morava, então foi um pretexto para nos encontrarmos. E nesse momento, a pessoa que lhe fez Reiki, portanto, que era a Marta, a quem eu devo todo o meu despertar espiritual, na medida em que foi ela que me introduziu a espiritualidade, não é? E outras formas de espiritualidade que não a espiritualidade religiosa, não é? E eu fui lá e falei com ela. Ela convenceu-me a pagar por uma sessão de Reiki. Eu fiz uma sessão, fiz 2, porque realmente senti-me muito bem. E entretanto, voltou a aparecer essa minha colega, que queria também fazer a iniciação, perguntou se eu queria fazer com ela, porque não podia fazer sozinha. Eu fiquei assim: mas podes fazer o teu autotratamento. E eu disse: ok.
então vou fazer. Na realidade ela teve um imprevisto qualquer, ela não foi fazer a iniciação nessa altura do Reiki, ou melhor, acho que até antecipou, foi uma coisa assim de género, já não me recordo. E acabei por fazer com a tia da Marta, portanto foi a minha grande mestra, né, na altura. E ela... Então eu tive então acesso à energia vital, ao Qi, como os chineses dizem, à energia de cura do universo que flui através do chakra coronário, por todos os nossos chakras, para poder passar pelas mãos, neste caso. Ela foi pela energia do coração e do coração desce até às mãos. E é a partir daí que nós podemos então canalizar a energia reikiana. E essa experiência foi... Uau! Sentir todas as energias que estavam à nossa volta foi foi uma situação impressionante. Mas foi esse despertar, através do Reiki, que me levou ao desenvolvimento espiritual. Eu hoje não vou alargar muito esta história, porque acho que deve haver mesmo um vídeo totalmente dedicado a isso. No entanto, o que eu queria trazer era a questão da insegurança criada por situações de abuso. Eu, quando era miúda, aos 5 anos, eu era uma criança extremamente insegura. Na minha casa não havia expressões de amor, pelo menos de uma forma saudável. A minha mãe sim dava-me abraços, dava-me beijos, etc. Mas ela tinha uma personalidade extremamente instável. Ela não tinha nenhuma paciência para me ouvir, para me aturar, e quando ela estava de bom humor, ela era realmente carinhosa, mas a minha mãe não podia ser contrariada. De um momento para o outro virava um monstro, batia-me, enfim, beliscava-me, fazia-me assim coisas que eu não era doloroso. A minha avó também era uma pessoa extremamente crítica. Ela nunca gritava, era muito raro ela gritar, ela exaltar só. Mantinha sempre uma postura muito aparentemente equilibrada. Mas era uma pessoa que estava constantemente a criticar, era uma pessoa que exigia de nós uma perfeição que não era uma perfeição humana, não era uma perfeição. Não era uma perfeição existente. Nós somos humanos, nós erramos, como é óbvio. E ela fazia esse tipo de exigências, não é? Então eu sentia uma carência de atenção, de afeto, de compreensão muito grande. E isso atraiu um predador sexual, um pedófilo que era vizinho da nossa família. Eu tinha consciência do padrão familiar que existia ali e também do padrão familiar de várias famílias existentes naquele bairro. E então ele sempre se aproximava, oferecia doces, etc. Era muito simpático, só que tocava-me, fazia-me festinhas e eu achava que aquilo era um gesto normal, de carinho. Mas não era. E houve um dia que ele... já não me recordo, eu acho que fui à casa dele, a minha avó pediu para lá ir, para ir falar com a esposa dele.
E ele disse, não, entra, não sei o quê, e afinal a esposa não estava em casa. E ele trancou-me na casa dele e violou-me. E foi assim uma experiência horrível, horrível. Ameaçou que caso eu dissesse alguma coisa, que ele tinha uma espingarda, ele fazia caso que ele ia fazer mal à minha família e... Enfim. E foi assim que eu perdi a virgindade. E foi... E foi nesse momento que toda a minha autoestima... já não era uma autoestima muito grande. Mais tarde eu tive... ao fazer curas, percebi que também já tinham havido tentativas de abuso, mas por parte de um familiar meu, muito próximo, que a memória foi tão... Ou seja, o trauma foi tão grande que essa memória foi quase apagada. Antes dessa situação em que houve mesmo uma situação que chegou a vir este facto, e essa foi mesmo dentro da casa. Quando eu estava a fazer uma cura, essa situação foi-me revelada. E isso explicou porque é que eu não conseguia amar esse membro da família. Eu não vou falar, eu não vou dizer quem é essa pessoa, não sinto essa necessidade, porque eu sei e sinto que essa situação, que ele não fez ele não tentou abusar de outras pessoas, apenas de mim, tentou também abusar de outras pessoas, e essas situações um dia vão ser reveladas. E esse será o momento em que eu deverei falar. Mas essa pessoa, ou seja, que nessa altura, portanto, que essa memória ainda mais nova, cerca de 3 anos, não chegou a ver este fato porque foi impedida pela minha avó. Mas essa situação aos 5 anos foi mesmo até ao fim. Isto para dizer o quê? Essas experiências muito dolorosas começaram a criar uma situação, ou seja, a minha relação em relação aos homens foi totalmente abalada, na medida em que eu não confiava em homem nenhum, nunca confiei em homens. Não tinha capacidade de criar, perdi toda a capacidade de criar intimidade em relacionamentos com um homem. Embora eu saiba, tenho consciência que sou heterossexual, eu não me fecho relacionar-me com uma mulher, embora já tenha tido essa experiência de dar uns beijos, etc. Que eu acho que faz parte, não é? Da nossa experiência enquanto ser. Não acredito que, desde que comecei a desenvolver o lado espiritual, não acredito que nós sejamos absolutamente heteros, ou absolutamente lésbicas, ou absolutamente gays, enfim. Nós somos seres que, ao longo do tempo e mediante a nossa experiência de alma, da nossa vida, das nossas várias vidas, nós podemos ter nós podemos escolher ter uma determinada tendência, seja sexual, para que vá de encontro com aquilo que é o nosso propósito. Nesta vida eu escolhi ser heterossexual e realmente eu sou sinto-me atraída por homens e é isso que eu quero manifestar em termos de relacionamento.
No entanto, durante toda a minha adolescência, toda a minha sendo adulta já, eu procurava, por um lado eu sentia necessidade de criar eventualmente família, ter um relacionamento estável, etc. Mas havia um lado meu em que eu tinha um medo horroroso de me entregar, de criar e gerar intimidade, de me comprometer, porque eu tinha medo de estar numa posição vulnerável e passar por uma situação semelhante àquela que eu passei. De ser obrigada a fazer algo que eu não queria. E essa situação criou em mim uma barreira, sabe? Um bloqueio tão grande em relação aos relacionamentos amorosos, não é? Que eu tinha relacionamentos superficiais, passageiros, não é? Que não me permitiam sequer criar a intimidade necessária para ter pronto, um relacionamento mais estável, um relacionamento mais sólido, não é? Porque eu não sequer dava essa oportunidade, nem a mim mesma, nem a outras pessoas. Nunca senti alguém, ou tivesse encontrado alguém que fosse aquilo que eu procurava, o homem que eu realmente procurava dividir a minha vida com. E mesmo quando eu achei que seria o homem que eu procurava e com quem eu iria dividir a vida com, que foi uma chama gêmea, eu percebi que não. Anos mais tarde, depois de sofrer horrores por essa pessoa, eu percebi que não era essa a pessoa com quem eu queria dividir a minha vida com, porque uma pessoa que não se esforça, que não se esforça minimamente para estar contigo, para ter na tua vida, para te para superar alguma barreira que tu possas eventualmente colocar. Uma pessoa não se esforça para te conhecer, não é? Para saber quem tu és, o que é que está por trás de todas as tuas máscaras, porque todos nós temos máscaras. E às vezes essas máscaras são sistemas de defesa, não é? No meu caso sempre foram sistemas de defesa. E uma pessoa não se esforça e que não luta por ti, não merece estar na tua vida, não merece estar, a tua energia não é digna, ou não deve ser partilhada com uma pessoa que não quer lutar por ti, não quer dedicar-se minimamente a ti, né? E então eu tive que passar por um processo para essa energia, pela energia de uma chama gêmea, e perceber que eu fiz tudo o que eu podia para desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. Eu ouvi vários nãos. Eu dediquei-me a criar bases sólidas com essa pessoa, que no meu plano mental seria:
criar uma amizade e tentar destruir essas barreiras, tantas minhas como eventualmente as dele, e formarmos uma equipa, quem sabe, enfim. Mas aquele não era o momento. Nem era o momento, nem era a pessoa certa. Mas ele era a pessoa certa para me ensinar que não há... que todas aquelas barreiras, todos aqueles bloqueios que eu tinha no meu interior estavam a materializar aquilo, estavam a materializar a rejeição, o abandono, afastamento, estavam a materializar uma série de situações desagradáveis nos meus relacionamentos, tanto amorosos como outro tipo de relacionamentos, porque eu estava a projetar todos os medos que eu sentia em relação aos relacionamentos que eu tive no meu passado. E então isso deu-me uma outra luz, uma outra perspectiva sobre a vida e ajudou-me a focar-me naquilo que eu precisava em mim. Embora inicialmente todo o meu processo de cura tivesse sido em função de trazer essa pessoa novamente para a minha vida, todo o meu processo de cura, tudo aquilo que eu queria mudar em mim era para um dia poder estar, para um dia poder receber essa pessoa novamente na minha vida, para um dia poder viver esse amor. E depois, conforme eu fui limpando todas as camadas, e ainda estou a limpar algumas camadas de medo que eu tenho consciência que ainda existem, mas conforme eu fui limpando todas as camadas de medo, de culpa, de autossabotagem, etc., eu comecei a perceber que na realidade toda aquela situação não era em função de ter uma nova oportunidade com essa pessoa. Não era de todo. Mas era uma oportunidade que o universo e que Deus me estava a dar para eu poder reconstruir a relação comigo mesmo. Para eu poder desenvolver a minha autoestima, o meu autovalor, para eu poder saber o que era amar-me sem condicionamentos. Eu só me vou amar se eu estiver linda e maravilhosa. Só me vou amar se eu tiver com o cabelo feito. Só me vou amar se eu tiver com a nossa... ou se eu tiver um estatuto social, ou uma casa, ou um emprego. Eu percebi que toda aquela situação e todas aquelas provações que eu tive que passar ao longo destes anos, principalmente os últimos anos, em que eu descobri muitas traições, percebi que eu tinha muitas pessoas falsas à minha volta, muitas pessoas que desejavam o meu mal discretamente. Claro que não me diziam, sorriam na minha cara e por trás faziam muitas coisas que não lembrou ninguém, mas quer dizer, lembrou muita gente, infelizmente, mas que eu nunca esperava, não é? Que outro ser humano tivesse a capacidade de fazer. Alguém que sempre teve boas intenções e tentou ajudar. Conforme eu sabia mais sobre a espiritualidade, sobre as leis de atração, manifestação,
eu só sentia uma forte necessidade de partilhar isso. Conforme eu entrava na minha jornada de autoconhecimento e de autocura, eu tentava partilhar isto. Pá, tu podes também libertar-te de determinados fardos, de determinadas situações, só que uma das lições que eu aprendi foi: eu não posso de todo mudar o outro, porque o outro vai ter sempre, só vai mudar se ele quiser, quando ele quiser e quando ele sentir que é necessário ou faz sentido para ele essa mudança, ele ou ela. E tomar consciência disso e perceber que só a única pessoa que eu podia mudar e podia avançar nesse caminho, porque é um caminho solitário. Eu tive de deixar para trás todos os meus amigos. Eu passei por extremas dificuldades financeiras. E eu tenho consciência que neste momento eu não conto com a ajuda de ninguém. Eu faço tudo aquilo que eu posso fazer com os recursos que eu tenho. Mas eu confio em Deus, eu confio que o universo, e quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente faz as coisas com intenções puras, quando a gente faz as coisas quando a gente quer realmente fazer algo para melhorar-nos e desenvolvermos, e queremos também ajudar outras pessoas a melhorarem-se de alguma forma, a evoluírem de alguma forma, que o universo mais cedo ou mais tarde irá nos amparar também, colocando as pessoas certas e as oportunidades certas no nosso caminho. Então, essa experiência, todas essas experiências fizeram-me refletir sobre a importância que o nosso relacionamento individual connosco mesmos tem para todos os nossos relacionamentos, todos. Nós não podemos esperar que outra pessoa nos dê aquilo que nós não temos a capacidade de nós mesmos. Nós não podemos esperar que as outras pessoas supram as nossas necessidades se nós mesmos não nos dedicarmos a suprir essas necessidades. A meditação é uma excelente forma de nós estarmos em contato com as nossas emoções, em contato com quem nós somos. E a espiritualidade tem várias formas de nos ajudar, a oração. Porque não é aquilo que a gente vê só nos textos bíblicos. Muitos textos bíblicos já foram alterados e não estão em contacto com as origens divinas e com aquilo que Deus quis ensinar. Mas Deus só nos deixa passar por determinadas provações para nós possamos evoluir com elas, para nós possamos transmutar todas essas situações em amor, em luz. E o amor começa por nós mesmos. O amor, o verdadeiro e real amor divino que reside no nosso coração, ele começa por nós mesmos. E essas experiências permitiram-me, primeiro, ter a capacidade de me colocar no lugar de outra pessoa que passou pela mesma situação. E se eu não tivesse vivenciado isso, eu jamais teria essa possibilidade. E segundo, deu-me a possibilidade de perceber quais as inseguranças, quais os vazios, quais
as lacunas emocionais que eu tinha dentro de mim, que precisavam de ser preenchidas com amor divino, com amor próprio, com aquilo que eu mereço receber. Mas para que eu pudesse receber do exterior, eu tinha que me focar no interior, porque o interior é apenas um espelho. Aliás, o nosso exterior é apenas um espelho do nosso interior. E quando mais nós curamos, saramos as nossas feridas, nos dedicamos a dar esse carinho, esse amor, essa dedicação a nós mesmos, mais nós estamos a posicionar-nos para receber algo melhor. Então eu gostava de deixar esta mensagem porque eu gostava mesmo que todos começássemos a desenvolver esse autocuidado, porque faz toda a diferença.